aula eu quero decretar o fim da sua batalha interna. Um dos motivos do porquê eu gosto tanto do conceito de autocompaixão é que esse amor próprio, intenso e profundo, te ajuda a abraçar tudo o que você é, incluindo todas as suas sombras, as suas imperfeições, os seus medos, as suas ansiedades. E aí, para te fazer esse convite de encarar a tua batalha interna, eu quero fazer uma reflexão sobre filmes de terror. Eu, particularmente, não gosto de filmes de terror. Eu não sei se você gosta, mas uma coisa que eu nunca entendi é por que os personagens entram nos lugares mais sombrios, sempre muito escuros, que você não sabe o que você vai encontrar pela frente, pra lidarem de cara, normalmente, ou com monstros, sei lá, com fantasma, com alguma coisa assustadora, né? Porque quando você vê o personagem indo para um porão, indo para uma caverna, indo para uma floresta à noite, nunca acaba bem. Só que na vida real, eu entendi o paralelo. A gente precisa ter coragem de encarar as nossas sombras, os nossos monstrinhos que ficam escondidos às vezes nas profundezas da nossa consciência e mais ainda da nossa inconsciência, para a gente conseguir entender melhor quem nós somos e conseguirmos nos acolhermos, nos aceitarmos por inteiro. No fim das contas, nós somos maiores do que os nossos sentimentos, não importam quais sentimentos sejam. Nós somos maiores do que desejos, do que fases, do que processos que a gente passa, né? A nossa existência ela é superior a tudo isso. E quando a gente encara a nossa existência dessa forma, a gente também entende que estamos aqui nesse processo, nessa jornada chamada vida, para aperfeiçoar e para lidar com todas as nossas características. E cada um tem o seu monstrinho especial, tem a coisa especial que mais incomoda. E nos 7 desafios do segundo bloco da imersão, eu vou te ajudar a fazer esse mergulho para você conseguir encarar de frente quais são as suas sombras e quais são seus monstros. E eu vou te contar um monstro meu que por muito tempo eu tive dificuldade, tive medo de encarar, mas quando eu trouxe ele para a consciência, isso me fez entender vários padrões negativos e ciclos tóxicos que eu estava vivendo sem perceber. Eu percebi que eu tinha muito medo de não ser aceita, não ser desejada por alguém num relacionamento amoroso só pelo meu valor como pessoa. E isso me fez cair em várias relações ruins e abusivas ao longo da minha vida, porque eu sentia que eu tinha que sempre dar mais e me provar mais para merecer o afeto da outra pessoa, porque eu por mim mesma não bastava, a Paula por quem ela era, eu precisava fazer mais, eu precisava me provar constantemente, o que era exaustivo e o que acabava não sendo nada saudável. Eu não sei quais são os seus monstros, quais são as suas dificuldades de lidar com aspectos da sua própria personalidade. E eu quero te ajudar no segundo bloco de desafios a olhar para tudo isso com muita clareza e com muito acolhimento. Por isso que eu deixei essa parte não para a primeira parte dos nossos desafios, da nossa imersão, mas para a segunda. Porque primeiro eu quero te ajudar a se acolher, a você conseguir se aceitar, para depois você ter muito mais ferramenta e estrutura para lidar com alguns aspectos que são particularmente desafiadores e difíceis da sua própria natureza, assim como da natureza de todos os seres humanos. Somos todos imperfeitos, sempre vale a pena lembrar sobre o pilar da bondade compartilhada, da autocompaixão, que eu falei para você na aula passada. Então, antes da gente começar a mobiliar uma casa com móveis novos, antes de eu te ensinar a você genuinamente se apaixonar por você, a gente precisa reformar o lugar. Não dá para eu botar móveis novos em uma estrutura antiga, entulhada. Não vai combinar, você não vai ter espaço e aquilo não vai nem fazer sentido, não vai nem ser coerente para você, não vai te trazer paz. É o mesmo conceito aqui. A gente vai cavocar um pouco a terra, vai prepará-la para fazer o plantio muito mais saudável, muito mais intencional, para garantir que não vão ter ervas daninhas ali no meio.
Eu amo uma metáfora, você já percebeu. Eu fiz duas para te convencer da importância não só dessa aula, como da segunda parte dos desafios. Você já me ouviu falar numa lenda de uma tribo africana? Não sabem se é verdade que existe uma tribo no sul da África que tem o hábito de fazer uma roda e de falar algumas palavras toda vez que algum membro da tribo comete um erro. Então todo mundo da tribo fala algo para a pessoa que errou e que fica no centro dessa roda. E aí você pode imaginar, poxa, eles vão falar o quê, né? Vão julgá-lo, vão falar alguma coisa para ele nunca mais fazer aquele erro de novo. Mas não, as pessoas oferecem não só palavras de acolhimento, como elas lembram algo de bom que essa pessoa já fez. Não para vitimizá-lo, não para passar a mão na cabeça e falar, ai, não precisa fazer nada com o seu erro, mas para mostrar para a pessoa que ela é capaz sim de superar aquela situação e de corrigir o próprio erro, que ela é capaz de fazer algo que mude aquele cenário, porque ela já fez outras coisas muito mais maravilhosas. E é por isso que eu tenho tanto receio dessa cultura do cancelamento, porque as pessoas, elas são pouquíssimo tolerantes, né? Alguém comete um erro e, claro, o erro, ele exige uma penalidade. Sou muito a favor da justiça, tá? Só que a gente não deveria, pelo menos, anular todo o restante de coisas que a pessoa fez por conta de um erro. Pelo menos não sem considerar o contexto dela, a história de vida. As pessoas, elas estão muito rápidas ao julgar, porque elas fazem isso com elas mesmas no interior, apesar de não terem coragem de revelar. Imagina que incrível se a gente se lembrar de ativar a nossa tribo interna. Toda vez que a gente comete um erro, toda vez que a gente não atende uma expectativa ou um resultado pretendido, imagina se a gente é capaz de oferecer essa voz interna de acolhimento que fala: lembra aquilo de bom que você fez? Ah, mas você não é só isso, você também já fez outras coisas. Ou agora você errou, mas você tentou já muitas outras vezes e teve resultados diferentes. Então você é capaz de corrigir esse erro. Inclusive tem um estudo norte-americano muito interessante feito com ex-presidiários. E dessas pessoas que já tinham sido condenadas por crimes, aquelas que sentiam culpa, ou seja, elas sabiam que elas tinham errado, elas sentiam peso do erro, mas elas não associavam o erro delas com o valor interno. Essas pessoas, esses ex-presidiários, eles tinham menos chances de reincidir no crime do que aqueles que acreditavam que o erro os representava o valor interno. Então eles sentiam vergonha. Essa é a diferença de culpa e vergonha, né? Na culpa você erra, mas você entende que você não é seu erro e você pode reparar. Enquanto na vergonha você totalmente se relaciona com o erro e você reduz a chance de você entender, poxa, não, eu sou capaz de mudar esse cenário, essa situação. Então perceba o quanto que isso exige uma perspectiva maior nossa, da gente olhar nossas imperfeições e tudo aquilo que a gente é de um ângulo mais de fora, de um ângulo maior, para a gente conseguir de fato se oferecer essa bondade genuína que não é forçada e que não aceita só as qualidades, porque essa é a diferença entre autocompaixão e autoestima. Autoestima não é uma coisa ruim necessariamente, né? É ter estima por si. Talvez seria ter amor por si. Só que a autoestima, no conceito que é divulgado por aí, essa estima que só aceita as qualidades, só aceita as coisas boas, desses vídeos que você vê de crianças desde cedo que aprendem a falar: eu sou boa, eu sou forte, eu sou melhor, nada vai me abalar. E essas afirmações, não que elas sejam ruins, é bom estimular a autoconfiança. O problema é quando a gente infla o ego só com as qualidades, com as características, e faz inclusive a pessoa achar, desde cedo, que ela é melhor ou que ela precisa ser melhor e superior do que as outras pessoas. Então, ela cria uma mentalidade de competição. Sou eu contra os outros, sou eu contra o mundo. E essa autoestima, então, no fim das contas, ela é exaustiva, porque ainda que você consiga ser um grande destaque, ser melhor em alguma coisa do que os outros,
Se você perder essa coisa, seja uma profissão, seja um cargo, seja um relacionamento, seja aparência, seja um status, se você perder isso, você perde o seu senso de valor. E muita gente entra em depressão por isso, né? Porque associou o seu valor a alguma coisa, aconteceu um desafio na vida que essa coisa mudou ou se perdeu, e a pessoa fica mal e não sabe como se reerguer diante daquilo. Então, por isso que o amor próprio, no sentido da autocompaixão, ele abraça o ser humano por inteiro mesmo, sabe? Permitindo que a gente se acolha em todos os nossos aspectos, em todas as nossas facetas, em facetas até que a gente não gosta muito. Isso, obviamente, exige treino, exige prática, que a gente vai fazer juntos. E eu quero finalizar essa aula com o paradoxo da aceitação. Eu sou uma pessoa que ama paradoxos, e o Carl Rogers, que trouxe esse conceito, o nome dele é inclusive um desafio de falar, né? Carl Rogers. Ai, gente, acho que é algo assim. Ele trouxe o conceito da psicologia humanista. E ele fala assim, quanto mais a gente consegue se aceitar por inteiro e genuinamente, mais a gente pode mudar, mais a gente evolui. Até porque a gente gasta menos energia nessa batalha interna, tentando esconder os nossos monstros, tentando não mostrar aspectos da nossa personalidade que a gente ainda não aceita bem, e gasta energia, investe energia, conversando com os nossos monstrinhos, ampliando o nosso autoconhecimento, para de fato a gente criar espaço para mudança, entendendo quem a gente é, né? Aceitando quem nós somos na nossa natureza e tendo um olhar até mais compassivo e mais belo para nossa jornada de vida, dando mais propósito para aquilo que nos espera. E eu espero que essa aula tenha te feito ter novas perspectivas sobre amor próprio. E eu te vejo na próxima aula.